Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Que a graça do nosso Deus e Pai reine em seu coração e que a sua alegria seja manifesta ao Senhor através da gratidão e dedicação a Ele. Paulo estava em Atenas, enquanto ele esperava por seus amigos, Silas e Timóteo. Ele não fica como que ocioso. Ele ocupa o seu tempo falando do Evangelho, pregando o reino de Deus. É interessante, no verso 17 do capítulo 17 de Atos, nós lemos assim: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo ocupou seu tempo pregando a palavra de Deus, nas sinagogas, na praça principal de Atenas, e ele fazia aquilo que Deus o havia chamado. É claro que a idolatria, ela comoveu Paulo no sentido de pensar como que o homem pode se deixar dominar tanto pela idolatria. Mas longe de isso o abater ou até mesmo entristecê-lo, na verdade foi uma oportunidade para ele discorrer sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Provavelmente, Paulo estava fazendo em Atenas o que ele já havia feito tanto em Tessalônica quanto em Bereia, expondo as Escrituras e provando por elas que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus ao mundo para salvar o pecador. E Paulo fazia isso aos sábados nas sinagogas, mas também é interessante Lucas dizer que todos os dias ele falava na praça principal. Certamente, ele estava usando um método que Sócrates havia usado há mais de 400 anos, dialogar com as pessoas a respeito de verdades. Só que Sócrates não fazia como Paulo estava fazendo. Paulo discorria sobre a verdade da palavra de Deus, sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, sobre o amor de Deus e também sobre o seu juízo. É muito importante pensar que a idolatria dominante foi um motivo para Paulo pregar o Evangelho, expor o Evangelho às pessoas com as quais ele tinha contato. Fosse na sinagoga, falando a judeus e gentios piedosos, ou fosse na praça, o fato é que ele sempre estava aproveitando da sua oportunidade para pregar o Evangelho. Eis aqui um desafio para nós. Nós olhamos para a nossa cidade, olhamos para as pessoas ao nosso redor e podemos constatar a mesma coisa que Paulo constatou: idolatria que reina no coração do homem. Paulo teve oportunidades, ele aproveitou. Uma lição para nós é esta: Deus também dá a você oportunidades para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Não precisa ser na sinagoga, nem na praça, mas Deus dá a você oportunidade. Oportunidades que você não pode perder, de falar do Evangelho, de falar do amor redentor de Cristo Jesus. Por isso, aproveite a oportunidade e pregue sobre a palavra de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, sobre o juízo de Deus. E você verá como que a semente do Evangelho sendo lançada certamente retornará para Deus com frutos que glorificam a Deus.
um bom dia e que Deus nos abençoe.